Olá, meninas. Eu vou falar para vocês sobre sobre aquilo que eu chamo de pai e aquilo que eu chamo de mãe. E os desdobramentos disso, né? Sobre os traumas, os padrões de repetição, as crenças limitantes, a raiva, a gratidão, os infinitos sentimentos relacionados àquilo que eu chamo de pai e aquilo que eu chamo de mãe. É uma questão muito complexa porque é a base de todo o estudo da psicologia humana, do estudo da psique humana. Porque a função de pai e a função de mãe vão gerar, né, em todo ser humano as suas crenças, a sua forma de ver o mundo, a inserção dele numa cultura, numa comunidade, num período, numa forma de viver. E o que tudo isso corresponde, né? Muita gente vai dizer, algumas pessoas vão dizer, né, não, meu pai e minha mãe não conheço, não tenho nenhuma relação, não tenho nenhuma influência sobre a minha forma de pensar. Mas não é bem assim. Por quê? Quando a gente fala sobre pai e mãe, a gente precisa pensar que todos nós nascemos, todos nós fomos bebês, né? Mas que para que esse bebê exista, sobreviva, alguém realizou a função, né? Como o Winnicott fala, a função de mãe, a função de pai. São aqueles que vão prover o bebê, né, das mínimas condições de existência. O bebê, quando nasce, ele tem uma série de necessidades, né, não só físicas, biológicas, mas também emocionais. Tem um neuropsicanalista que ele vai dizer que o ser humano ele aprende, né, como agir no mundo. De que maneira ele faz isso, né? Ele tem uma necessidade, nós temos uma necessidade, e ele precisa suprir essa necessidade. E então ele é capaz de gerar formas, hipóteses de como ter essa necessidade suprida, né? E a cada sucesso ou insucesso, o nosso cérebro grava o resultado. Mas quando você está falando do bebê, a gente tem que pensar que o bebê, ele nasce, ele não está pronto, né? Tanto que o Winnicott vai dizer que a mãe, quando ela está no cuidado do bebê, ela empresta ao bebê o seu ego, porque o bebê não está pronto, né? O bebê não tem o seu ego formado. Então é como se o bebê sentisse através da mãe, através do ambiente, se relacionando, ele aprende como sentir, né? Tudo que ele pode fazer no mundo é sentir, né? Ele não vai pensar, refletir. Tudo são sensações. E essas sensações do começo da vida, elas se tornam memórias. Memórias de aprendizado. Mas são memórias de aprendizado que vão
para o inconsciente. Essa memória, ela é de sensações, somente de sensações. Porque para a criança, ela não consegue elaborar esse sentido, né? Essa sensação pela qual ela passou. Isso vai para o inconsciente e fica guardado como informação. Freud disse: o homem não é senhor em seu próprio castelo, quando ele descobriu o inconsciente. É do inconsciente que nós tiramos o nosso automático. Tudo que realizamos automaticamente, geralmente, é guiado por emoções que têm a sua raiz lá no nosso inconsciente. E daí é que os traumas estão lá, né? Eles não têm sentido de linguagem capaz de fazer com que a gente entenda, né? A criança guardou a sensação porque aquilo que ela vivenciou, ela experienciou, ela não foi capaz de entender, de dar um sentido para aquilo, né? De botar uma linguagem naquilo. E ela fica na forma de sensações. E esse é também, né, no caso das experiências mais fortes e mais dolorosas, traumas. E o Winnicott também vai dizer que nós acabamos repetindo os traumas, né, ou o sintoma do trauma, porque nós trazemos para a vivência aquilo que não entendemos para poder dar um sentido naquilo, né? Por isso, as nossas experiências lá da primeira infância, em que a criança não tem condição de elaborar racionalmente aquilo, nem de se defender, ela simplesmente está entregue às sensações todas. Essa memória inconsciente é a base mais forte que faz com que o sujeito haja de determinada maneira. Por isso que muitas vezes a gente diz: eu não sei por que eu faço isso, né? Ou eu não sei por que eu me sinto assim. Eu não sei por que eu sinto essa tristeza, né? Quando estou com determinadas pessoas ou quando eu estou sozinha, porque é um trauma, né? Um sentimento que tem a sua origem lá, na primeira infância, que foi guardada no nosso inconsciente, na forma de sensação, que não foi elaborado, né? E para que a gente consiga elaborar isso, nós revivemos esse sentimento numa tentativa mesmo de dar sentido a isso. E nisso está também as crenças limitantes, porque aquilo que você gravou como sensação ou como as palavras da pessoa que te apresentou o mundo, da pessoa que tinha todas as respostas sobre a vida, aquilo ficou em você como um dogma.
né? E isso é uma crença limitante. Como, por exemplo, uma mãe que fala para uma criança: isso não é para você, né? Ou você não é tão boa quanto aquelas que estão lá, fazendo uma comparação com outras crianças. Ou não vai lá, que eles não querem você lá. São falas que geram sentimentos, sensações, né, de rejeição, um sentimento que a criança não é capaz de elaborar, de entender. E isso fica como praticamente uma verdade. Ou, por exemplo, se fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Para uma criança, é uma verdade. Ou a criança, no mínimo, imagina que pode ser verdade, mas é carregado de muita emoção, né? Para a criança, coisa que a criança ainda não é capaz de entender e elaborar tudo aquilo que está sentindo, para poder tirar próprias conclusões, né? Vamos dizer assim. Então, essa é a força e o peso da função de pai e da função de mãe nas nossas vidas. E nós, até como mães, quando nos tornamos mães, muitas vezes não nos damos conta de que o serzinho que está crescendo com você não está pronto, não sabe, não conhece. É quase como um ET que acabou de aterrissar nesse planeta e que não sabe de nada, né? E acho que essa ideia também nos faz muito bem saber que nós, durante toda a vida, a gente vai aprendendo e evoluindo, né? Então, até mesmo para sermos mais generosos conosco, né? Nós não nascemos prontos. Na verdade, nós nascemos absolutamente frágeis e vamos aprendendo durante toda a vida a partir das relações que nós temos, né? E muitas vezes, pela imagem que nós queremos que os outros tenham de nós, nós nos colocamos como prontos, mas não estamos prontos. Ninguém está pronto. Ninguém estará absolutamente pronto até que morra. O ser acabado, o ser humano, totalmente pronto, sem nada a ser revisto ou aprendido, é o defunto, é aquele que já morreu. Enquanto a gente viver, né, a gente vai aprender. E falando de raiva e gratidão, aqui relacionados à função de pai e à função de mãe, a gente pode pensar que se tudo o que vivenciamos quando criança são emoções, né, são captados como emoções que não conseguimos elaborar, dar sentido, os sentimentos, né,
de amor, necessidade e de raiva. Amor, quando essas funções de pai e de mãe são a complementação, o aconchego, o acolhimento. E aí a gente é formado o vínculo, né? E esse vínculo, essa ligação primordial é o amor. É quase como a mãe, a função de mãe, se torna uma complementação do bebê. E a raiva, quando essas necessidades da criança, de qualquer ordem, necessidade de física, biológica ou emocional, não é suprida, ela vai gerar raiva. Além, né, de o sentimento de abandono e o medo e a sensação de quase morte do abandono, também a raiva. Quanto mais aprendemos que nós estamos nessa situação, né, de aprendizes constante, seja enquanto filho, ou seja enquanto pai, mãe, nós só temos que agradecer, né? Nos gera também agradecimento quando nós entendemos que nós, adultos, não sabemos ainda tudo, né? Nem sobre nós, nem sobre o mundo, nem sobre o outro. E assim foi com os nossos pais, né? Eles também estavam vivendo enquanto nós crescíamos. E tudo que fizeram pensando em acertar, né? Pensando em cumprir o seu papel. Isso que fazemos, né? Nós estamos sempre tentando cumprir o nosso papel. Então cria uma reciprocidade de acolhimento, né? Também com aqueles que nos causaram os nossos traumas e de aceitação dos erros deles, dos nossos erros, dos erros que passamos, e só tentamos nos aprimorar para tentarmos ajudar daqui para frente. Espero que eu tenha conseguido ser clara e tenha ajudado vocês a pensarem naquilo que a gente chama de pai, naquilo que a gente chama de mãe. Fiquem bem.